Bom dia para quem está na sala já. Quem estiver na sala, por favor, vai colocando o nome. Bom dia, Sara. Bom dia, Miguel. Peraí, gente. Sara, Miguel, Júlia, Caio, Clara, Pedro Caetano. Sara, Miguel, Clara, Pedro Caetano, Júlia, Lucas. Bom dia, galera. Bom dia. Lembrando, bom dia para todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem, que tenha sido uma semana tranquila para que vocês tenham conseguido fazer as atividades que estão sendo propostas em todas as disciplinas para acompanhar o conteúdo. Vou repetir, eu já falo isso toda a aula, mas vou repetir. A internet está sobrecarregada, pode ser que trave, pode ser que dê um delay, pode ser que vocês fiquem só com som. Não saiam da sala, tá? Não desistam de mim. A gente vai até o final, tá? Mesmo que seja só com som, porque vocês conseguem escutar, tá? Só peço para vocês duas coisas: que me sinalizem se alguma coisa modificar e que interajam comigo, tá? Porque vocês estão me vendo, eu não estou vendo vocês são muitos. Eu preciso saber se vocês estão ouvindo, se vocês estão entendendo. Então, quando eu fizer a pergunta, responde no chat. Mesmo quem não costuma falar na sala, porque é tímido, aproveita agora, não tem ninguém te vendo, tá? Combinado assim? Povo lindo. Vamos participar no chat, por favor? Bom, a gente vai trabalhar hoje. Vou esperar que vocês participem e me respondam, para eu não achar que eu estou falando no vácuo, sozinha. Respondam no chat para mim, tá? Obrigada, Sara. Obrigada, Caio. Já não me sinto tão abandonada. Júlia, obrigada. Isso aqui, galera, é como se fosse a sala de aula. Dentro da situação que a gente está hoje, essa é a nossa sala de aula. Então, vocês interagem a beça na sala, falam comigo, perguntam, respondem quando eu pergunto. Então, vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa. Vamos criar um ambiente o mais próximo possível do que é a nossa sala para a gente poder tirar das aulas online o máximo que a gente puder, tá? Bom, a gente vai trabalhar hoje o capítulo 9, tá? O capítulo 9, ele já está na apostila 2. Provavelmente, alguns de vocês não devem ter a apostila 2 ainda. Ela está disponível na escola, tá? É só ir lá retirar na escola. Hoje, não vai ter muita necessidade de vocês acompanhar na apostila, porque tem os slides e eu fiz ele com as mais importantes informações, eu coloquei nos slides, tá? Então, ou vocês fotografem para copiar no caderno depois, ou vão copiando conforme vocês consigam escrever rápido, tá? É importante que vocês tenham as anotações das aulas, porque repetindo, é como se nós estivéssemos na sala e eu colocasse resumo no quadro, conteúdo no quadro, e vocês tivessem que copiar, tá? Então, eu queria que vocês anotassem as coisas que a gente vai falando, que eu coloco no slide, coisas que vocês achem importante que eu estou falando, e tirem dúvidas. Qualquer dúvida que surja, qualquer, mesmo que vocês pensem, não, isso é uma pergunta boba, façam a pergunta. Façam a pergunta, porque é importante. É importante. Toda dúvida, toda pergunta é importante, por mais boba, por mais simples que seja, tá? A gente vai trabalhar, então, da mesma forma. Eu vou compartilhar a tela com vocês, vou explicando, eu vou e volto, e vocês vão anotando. Reforçando,
a apostila 2 já está disponível na escola. A escola abre às terças e sextas, tá? A coordenação tem enviado o cronograma de horários de funcionamento da escola em caráter de exceção, e aí é só vocês ou ligarem para lá para ter certeza que está tudo certinho. Já está, eu me informei, já está. Mas se alguém quiser ligar, não tem problema, tá? E aí depois vocês peguem a apostila, porque eu vou passar exercícios, tá? Talvez vocês precisem da apostila para os exercícios. Quem não puder pegar na escola, também consegue acessar a apostila pela plataforma do Eleva, tá? Peraí, deixa eu ajeitar aqui só um pouquinho. Deu, melhorou. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Tem mais alguém que não colocou o nome ainda, que chegou agora e não deu o nome? Eu tenho a Sara, o Miguel, a Júlia, o Caio, a Clara, o Pedro, o Caetano e o Lucas. Bom dia, Márcia. Seja bem-vinda. Ah, deixa eu fazer uma observação. Tá bom, então, Caio. Deixa eu fazer uma observação. Gente, tem pessoas que estão postando já atividade complementar. A atividade complementar, ela é composta de duas partes. É o questionário com as perguntas. Bom dia, Felipe. Seja bem-vindo. É o questionário com as perguntas. Maria Eduarda. Sejam bem-vindos. Felipe e Maria Eduarda, chegaram agora. Tá, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lembrar, na verdade, a atividade complementar, ela foi um pouco modificada. Por quê? Porque nós tivemos que parar. Então, não tinha como fazer a parte de apresentação. Então, eu coloquei aquele mapa, aquela linha do tempo, na verdade, dos presidentes. Tem que fazer as duas partes. O trabalho, ele vale 4 pontos. Mas ele vale 4 pontos se ele for entregue completo. Tá? Então, é a parte do questionário e a linha do tempo dos presidentes. Tem que entregar as duas. Ah, professora, eu não tenho folha de ofício. Não tem problema. Pode fazer em folha de caderno. Não tem problema nenhum. Desde que siga aquele modelo. Não tenho canetinha, não tem problema. Usa caneta azul, caneta vermelha, para diferenciar as coisas. E bom dia, Gustavo. Seja bem-vindo. Então, reforçando, a atividade complementar que vai ser entregue lá no Classroom, que já tem gente me entregando, tem que ser as duas partes. A parte 1, que é o questionário, e a parte 2, que é a linha de tempo dos presidentes, tá? Tem gente que já me entregou e me entregou incompleto. Eu deixei um recadinho lá no Classroom comunicando que falta entregar. Eu só vou poder corrigir depois que entregar. Tá? Se não entregar, eu vou avaliar só o que me entregou. Lembrando que ela é composta de duas partes, então a nota vai pesar, tá? Então eu recomendo que vocês entreguem as duas partes. Beleza, então, para quem chegou, nós vamos pegar. Bom dia, Alexia. Seja bem-vinda. Ana Beatriz, bem-vinda. Bom dia. Ah, obrigada, Alexia, por ter posto o nome. Tá, então vamos lá. A gente vai trabalhar hoje o capítulo 9 da apostila 2 já, tá? Quem não tem, já expliquei o que tem que fazer. Vou compartilhar a tela para a gente começar a matéria. Deixa eu só situar vocês. Hoje o que a gente vai ver o capítulo 9 é a crise da República Oligárquica. Nós vimos, já mais de uma vez falamos nisso, na política dos governadores. Tá? Isso é um projeto de manutenção de poder das oligarquias. As oligarquias não representam a maioria da população brasileira. Então, o processo de crise tá instaurado. A gente vem com crise econômica desde a proclamação da República, quando tem a política econômica do encilhamento, do Rui Barbosa, tá?
vamos passar pelo Fundiloan, então tem uma série de coisas que estão acontecendo e que prejudicam economicamente o Brasil, mas começa a deixar insatisfeita uma parte das oligarquias, tá? A crise de 1929 que nós vimos na semana passada, eu falei para vocês que ela ia influenciar a economia mundial. Não é diferente no Brasil. Inclusive, eu botei uma foto lá mostrando que no período de Vargas vai ser queimado uma porção de saca de café, mas antes disso, por conta dessa crise que vai se instaurando, as oligarquias, a oligarquia cafeeira, tá? Ela vai ser protegida pelo governo. Então vão acontecer medidas econômicas que vão proteger o produto café. Só que, como eu já expliquei para vocês, eu até botei no quadro isso para vocês numa aula que a gente ainda estava na escola, os produtos que o Brasil produz nesse período. Então, o Brasil não é feito só de café. O Brasil, lembra que eu falei das outras oligarquias que também eram importantes, do Rio Grande do Sul, com o charque, o tabaco, o algodão, o cacau, a borracha? Tá, também. Então, Ana Luísa presente. Ana Luísa, vou pedir de novo, assim como eu já fiz na outra aula, para que você acesse o chat. É só você entrar no e-mail que a escola mandou, no passo a passo, fazer isso no telefone ou no tablet, onde você esteja acessando, que não o computador, que você consegue acessar o chat. Eu preciso que todo mundo acesse o chat para poder ter presença, tá? Eu vou dar a presença aqui, não tem problema. Só vou pedir também, Yasmin também, a mesma coisa. É só gente, eu estou repetindo isso toda a aula. Tem várias pessoas que me ouviram, foram no e-mail, fizeram o passo a passo, que é simples, é rapidinho, e estão conseguindo participar do chat. Eu preciso que vocês participem do chat, é importante, gente. É o dia, é o momento que a gente tem para trocar, para vocês estarem mais perto de mim, para eu poder falar com vocês, tá? O e-mail foi para os responsáveis. Se não foi, escreve para o e-mail da escola, pede o passo a passo. Tá? Eles estão toda a equipe está super disponível para atender as demandas de vocês. Tá? Eu preciso que vocês consigam acessar o chat, não só na minha disciplina, gente, para todas as disciplinas. É importante que vocês acessem o chat, não só por causa da presença, mas que vocês possam interagir com o professor. Tá? Peraí. Sara, você falou alguma coisa? Entrou alguma coisa aqui para mim, mas não, só entrou um sinal. Um símbolo, na verdade. Tá, voltando então para o assunto da aula. Outra coisa, atentem para a hora da aula também, tá, galera? Como na escola bate o sinal, vocês têm 10 minutos de tolerância. Beleza? Se a aula é 10 horas, não é 10 e meia que tem que aparecer. Se a aula é meio-dia, não é meio-dia e meia que tem que aparecer, meio-dia e 30. Não, tá tranquilo, Fê. Fernanda, Sara. Tá tranquilo. É só porque eu achei que você queria perguntar ou falar alguma coisa. Então, voltando para onde eu estava na explicação. O Brasil não era feito só de um produto. E as oligarquias dos outros produtos começou a se sentir prejudicada economicamente e politicamente também. Ela pensava assim, poxa, é só... Peraí que eu vou me ajeitar aqui, gente. É só o café que merece referência, que merece preocupação. A nossa economia, os nossos produtos também estão com problema. O mercado está com problema. Por que o governo está protegendo só o café? Embora o café seja, como eu já falei isso inúmeras vezes, o café nesse período, é o produto principal, de principal exportação, só que agora, na década de 20, no final da década de 20, vai começar a ter problema, porque os Estados Unidos era o maior comprador de café, tá? Então, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Só um pouquinho, peraí. Vou compartilhar a tela com vocês, e aí vocês comecem a tomar nota, tá?
Lembrando uma outra questão, que na década de 20, assim como a década de 20 nos Estados Unidos foi os loucos anos 20, que teve aquele boom de consumo, a indústria de bens de consumo teve muito investimento por conta do enriquecimento dos Estados Unidos, no Brasil, a década de 20 também teve sua relevância, assim, é muito importante a década de 20, porque são várias coisas que vão acontecer, todas refletindo a insatisfação dos grupos sociais do Brasil. Então, vai ter revolta, vai ter movimento cultural, vai ter mudança nas eleições. Então, são vários fatores que vão contribuir para que a década de 20 no Brasil seja uma década de ebulição também, assim como foi nos Estados Unidos. Tá? Até aí tá claro, gente, que a década de 20, como a gente viu na aula passada, que ela não foi só importante nos Estados Unidos, a história é uma coisa linear, ela acontece ao mesmo tempo em todos os lugares. Então, o mundo não para os Estados Unidos ter um boom de crescimento. Não. Enquanto está acontecendo lá o American Way of Life, enquanto está acontecendo lá o welfare state, enquanto está acontecendo a quebra da Bolsa de Valores, aqui no Brasil também estão acontecendo coisas. Tá? Os militares estão insatisfeitos, tem um grupo de militares que estão insatisfeitos, porque, puxando na memória, voltando na linha do tempo, a primeira república, o primeiro presidente, o Brasil se instaura como república através dos militares, de um golpe dos militares. Eles governaram por 2 mandatos. O Marechal Deodoro e o... Meu Deus, faltou o nome. Hermes da Fonseca. Não é Hermes da Fonseca. Meu Deus, o nome do homem fugiu. Bom, 2 presidentes militares, o nome dele me fugiu agora, me deu um branco. Oi, meu amor. Bom dia, Emily. Muito obrigada pelo elogio do professora Linda. Tá na área. Tá anotado aqui, Emily. Deixa eu só baixar o volume aqui para mim. Bora então, que eu vou... Ó, eu perguntei se estava tudo certo, só o Lucas e o Caio me responderam. O resto da turma tá com dúvida? Gente, vocês precisam interagir comigo. Parece chatice, mas é importante para eu saber, porque quando eu estou na sala, eu consigo olhar para a carinha de vocês e ver se tá indo, tá travando. Aqui não. Aqui vocês estão na vantagem. Vocês veem as minhas caras de sono, meu cabelo bagunçado, o meu mural lindo que eu fiz. Eu não estou vendo vocês, então não tem como entender se está tudo certo. Ah, obrigada! Ah, agora sim, agora eu não me sinto abandonada. Pensei que vocês estavam me abandonando. Não me abandonem, falem comigo para não me deixar no vácuo. É assim que faz, né? Eu não tenho emoji para colocar aqui. Então, bora lá, vou compartilhar a tela com vocês e aí a gente entra mesmo na década de 20. Desculpa, de 20 no Brasil. Espera aí. Então foi. Então aqui, ó, eu falei para vocês que opa, foi. Alguns acontecimentos marcaram a década de 20 no Brasil e que retratam a insatisfação, tá? Insatisfação dos vários grupos sociais. Então, aqui na abertura, eu botei a imagem do PCdoB, botei uma imagem do canto esquerdo inferior de alguns homens caminhando. Isso aí que vocês estão vendo é a Avenida Atlântica, lá no Rio, em Copacabana, tá? E botei o folder da Semana de Arte Moderna que aconteceu em São Paulo. Vou explicar isso tudo e o que uma coisa tem a ver com a outra. Assim, o fator comum é que tudo isso aconteceu na década de 20 e que com motivações
de insatisfação com alguma coisa, ou com a economia, ou com o social, ou com o político, beleza? Então vamos lá. Bom, o governo de Epitácio Pessoa, que vai de 1919 até 1922, ele teve uma política de valorização que desagradou as demais oligarquias. Isso tudo eu já falei para vocês. Esse cara aí da foto é o Epitácio Pessoa e a foto traduz o produto principal do Brasil, tá? Peraí. Eu vou voltar para a tela pequena, assim, porque eu consigo ouvir vocês se vocês estiverem falando comigo. Opa, tá. Voltou a tela. Vocês conseguem enxergar a tela bem assim? Dá para copiar assim? Galera? Bom, beleza, Sara, valeu. Quando eu for trocar de slide, eu sempre boto ele grande para poder fotografar melhor ou anotar melhor, tá? Mas vamos assim, porque daí eu consigo ver a. Tá, beleza, beleza, galera, beleza. Então, como eu tinha explicado, essa política de valorização do café, ela vai começar a incomodar as oligarquias. Em 1921, quer dizer, no finalzinho do governo do Epitácio Pessoa, vai começar a complicação política no Brasil. Até então, a gente sabe que a política oligárquica ela é chamada também de política café com leite. Lembra que eu expliquei para vocês que é por causa do poder político de Minas Gerais e do poder econômico de São Paulo, mas que isso não refletia que só São Paulo e Minas governasse? Eu ainda coloquei no quadro para vocês uma lista de presidentes mostrando que nós tivemos presidentes do Sul, do Rio de Janeiro, de Pernambuco, se eu não me engano, Pernambuco ou Paraíba? Gente, eu tô com. Às vezes dá tilt na memória também, tá? Eu não sou um computador. E aí eu me confundo. E aí, essas oligarquias, desses produtos que não o café, elas vão se organizar para demonstrar insatisfação. 1921 já está se organizando para a eleição de um novo presidente. E o Epitácio Pessoa vai indicar alguém que continue com essa política protecionista, com essa política de. A política dos governadores, gente. Todo mundo lembra da política dos governadores? Preciso que vocês respondam isso, tá? Não vou fazer enquete, não. Vou deixar vocês me responderem no chat. Lembro ou não lembro, tá? Preciso que vocês respondam isso para mim, porque para compreender os processos que vão se dar políticos, lembrar da política dos governadores é importante. Tá, Lucas, valeu. Preciso que vocês respondam se lembram ou não lembram, tá? Porque senão eu tenho que voltar para dar uma refrescada na memória da política dos governadores. Tá, tá, beleza. Não tem problema não. Deixa eu parar aqui, vou voltar. Sem problema, galera, eu volto rapidinho. Lembra que a política dos governadores é um ciclo que eu até botei no quadro, que tem o presidente em cima, o presidente vai influenciar os governadores vão para cima dos coronéis, que são aqueles líderes, grandes latifundiários, que tinham influência nos grupos da população rural, e essa população, depois, influenciada pelo coronel, votava. Aí o coronel praticava o coronelismo, tinha o coronelismo, praticava o voto de cabresto, para poder que a população votasse no presidente, no candidato escolhido, nos candidatos, né? Não só no presidente, mas nos candidatos que beneficiassem as ideias e os projetos do presidente, daquela oligarquia que está no poder. Então era um ciclo. Era um ciclo. Deixa eu fazer um negócio aqui para vocês que vocês vão lembrar. Era o presidente, o governador, os coronéis, os eleitores e os políticos. Vou mostrar uma coisa para vocês, só um minuto que vocês vão lembrar rapidinho do que eu estou falando. Aqui, gente.
Lembraram? É aquele ciclo. É aquele ciclo. Tudo bem, Júlia, tudo bem. Só vou falar para a Inara a mesma coisa. Tem que entrar. Valeu, Caio. Ainda bem. Lembraram, gente? Inara, por favor, tenta acessar o chat. Não estou dizendo hoje especificamente, tá? Mas tem o passo a passo de como acessar o chat pelo celular. Eu preciso que vocês façam isso, galera. Parece que dá um pouco de preguiça, que é difícil, mas é super simples, tá? Maria Eduarda Gonçalves. Gente, atentem o horário, tá? Atentem o horário, porque a aula estava marcada para 10 horas. Clara, conseguiu lembrar? Acho que sim ou sim, para eu dar prosseguimento aqui na explicação. Bom, vou compartilhar a tela de novo. Então, a política dos governadores é esse processo de manutenção de poder. Maria Eduarda Rocha e Maria Eduarda. Sim, 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 eu sei. A outra Maria Eduarda estava certa. Tá, chegou cedo. Sim, eu sei, eu sei. Eu sei. Ah, que bom, conseguiu lembrar, conseguiu. Tá, Clara, beleza. Então vamos continuar. Vou compartilhar a tela. Então, as oligarquias do Rio Grande do Sul, de Pernambuco, da Bahia, do Rio de Janeiro, vão formar um grupo chamado Reação Republicana e vão lançar a candidatura de um cara chamado Nilo Peçanha para concorrer com Arthur Bernardes, que é o candidato da situação, que é o candidato do governo, apoiado pelo governo, que está de acordo com aquela política dos governadores que eu acabei de explicar para vocês, tá? Então, a reação republicana é uma organização das oligarquias que estão insatisfeitas com essa proteção absurda que estão dando apenas para o café. O Brasil está em crise econômica, um somatório de crises que vem desde o primeiro governo republicano, tá? Então, eu fiz um resuminho da década de 20 no Brasil. Ó, o meio rural começa a perder força no cenário político. Os operários começam a se organizar em sindicatos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Os militares estão insatisfeitos com o afastamento das decisões do governo, lembrando que esses militares são da baixa oficialidade. O que é isso, professora? São capitães e tenentes, tá? São a baixa oficialidade, tá? E manifestações culturais começam a criticar as políticas do governo, política social, política econômica, através da arte. Então, esses grupos vão se colocar mais claramente no posicionamento em relação à administração do país. Quer dizer, não está tudo bem. Pode estar tudo bem para uma classe, para um grupo, que é a oligarquia cafeeira. Tá? Mas não está tudo bem para todo o país. Então, aí, a gente já está em 1921, ainda é o início da década de 20 no Brasil, mas nós estamos numa situação bem marcante, porque começam a aparecer as insatisfações, tá? Bom, vai ser fundado o partido PCdoB. Peraí, deixa eu voltar aqui para eu conseguir enxergar vocês. Aqui.
Vai ser fundado o partido PCdoB, o Partido Comunista Brasileiro. Esse partido vai ser fundado como uma resposta à exploração do trabalhador. Lembra que eu botei ali dos 3 grupos sociais que estão insatisfeitos com a administração? Os trabalhadores são a maioria e eles estão tendo contato agora com aquele povo, aqueles imigrantes que vieram da Europa, já impregnados da ideia do socialismo. Por quê? Porque em 1917 não teve a Revolução Russa. Esses operários também se espalharam pelo mundo. Teve gente saindo de lá e se espalhando pelo mundo, levando essa ideia. E uma ideia, quando é jogada no vento, ninguém junta mais ela. Então, esses operários, esses imigrantes que entram no Brasil, eles entram, não é que todo mundo seja socialista, gente, tá? Que fique bem claro. Não são todos imigrantes que vêm com essa cabeça, mas uma boa parte deles vem e vai trabalhar nas indústrias, nas fábricas. Por que eu estou falando isso? Porque a entrada dos imigrantes no Brasil, ela começa para substituir a mão de obra escrava. E aí, isso vai, o quadro de produção no Brasil vai se modificando e a gente vai começando a ter indústria, vai estar começando a ter fábricas, vai estar começando a produzir também, além de grãos, além da zona rural. Eu não falei que a zona rural estava se enfraquecendo? Pois é. E aí, esse aumento de número de operários no Brasil, misturado com esses imigrantes que estão vindo trazendo ideia, eles vão trazer uma visão de organização social diferente do que eles já tinham visto até então. Até 1917, vamos dizer assim, tá? Até 1920, mais ou menos 17, 20 não, 18 por aí, as ideias anarquistas eram mais presentes do que a socialista. Tá? A gente vai ver mais para frente. Não, a gente já viu a separação. O que é anarquismo, o que é socialismo, o que é comunismo. A gente viu isso no ano passado. Tá? Então, as ideias anarquistas eram mais presentes entre os operários. Com a Revolução Bolchevique, com a vinda desses imigrantes para o Brasil, desses operários, essa ideia vai começar a mudar e vai se instaurar a ideia do socialismo, da organização por classe social, da exploração do trabalho. Então, as reivindicações, a consciência de que eles estão sendo explorados e de que o trabalho pode acontecer, que a organização, aliás, pode acontecer de uma outra forma, vai começar a ser vai começar a ser recorrente, tá? Então, a fundação do partido do PCdoB é uma manifestação clara da insatisfação do trabalhador dentro do cenário brasileiro. Deixa eu voltar aqui para trocar o slide. Deixa eu botar aqui para vocês visualizarem primeiro. Bom, eu falei dos operários, agora vamos falar do exército. Vai acontecer no Brasil, na década de 20, um movimento chamado tenentismo. Professora, tenentismo é uma coisa só? Não. O tenentismo, ele é um conjunto de manifestações da parte dos militares que vai demonstrar a insatisfação dos grupos da baixa oficialidade na falta de participação militar na política. Tá? Então, eu botei ali, ó, tenentismo. É formado pela baixa oficialidade, eles vão demonstrar insatisfação com a pouca participação militar na política, tá? Eu botei cartas difamadoras. O que são essas cartas difamadoras? Vão surgir algumas cartas onde alguns integrantes, tá, do exército é como se estivessem falando mal, tá, de um político. E como se fosse fake news, gente, tá? Essas cartas difamadoras vão dizer que tem que o candidato da Reação Republicana, o Nilo Peçanha, está falando mal de um integrante do governo. Isso para convencer a população. É bem estilo fake news mesmo, tá, galera? Deixa eu voltar para cá para entender o que vocês estão falando, se é que vocês estão falando alguma coisa. Pronto.
E outra coisa, vai acontecer a eleição do Nilo Peçanha contra o Arthur Bernardes. O Arthur Bernardes vai ganhar. E os militares vão ficar inconformados porque eles não entendem, eles não concordam, eles não aceitam mais essa manutenção de poder. Eles querem participar da eleição. Então, eles vão dizer que a eleição, eles vão entender que esse processo de corrupção, porque a política dos governadores é um processo corrupto. Eles querem poder, tá? Então, a eleição do Arthur Bernardes vai ser uma coisa bem. Não, não parou, tô aqui. Voltou? Estou aqui. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão vendo? Estou aqui. Estão vendo o slide também, galera? Tá, beleza, então bora. Bom, então dia 5 de julho de 1922 vai começar uma série de revoltas pelo Brasil apoiada por membros da Ação Republicana. Essa foto que vocês estão vendo, vou abrir de novo para vocês verem ela melhor, tá? Aqui. Essa foto que vocês estão vendo no canto superior direito é lá em Copacabana. Vai acontecer a revolta dos 18 do Forte, vai ser uma revolta que os tenentes lá daquele forte vão se revoltar contra o governo e aí vão fazer tipo de um motim. Só que vai ser sufocado pelo governo. Porém, 17 tenentes ainda vão resistir. 17 tenentes ainda vão resistir. E eles vão decidir sair marchando pelas ruas até o Palácio do Governo. Lembrando que o Palácio do Governo, nesse período da história, na década de 20, ainda é no Rio de Janeiro. É o Palácio do Catete, lá na Glória. Então, eles iam sair andando pela avenida. Essa foto que vocês estão vendo ali tem os militares e tem um senhor que está de terno e gravata. Por isso, 18, porque eram 17 tenentes e um civil que se tomou de emoção pela situação e... Pois é, Caia, é isso que eu estou dizendo, por isso que eu falei. São 17 tenentes e um civil, por isso 18. Porque foram 18 pessoas, mas foram 17 militares mais um civil. Ele tá de terno e gravata, de chapéu e segurando um guarda-chuva. Porque não é se comoveu, mas se comoveu sim, ele se comoveu com a coragem, com a vontade de mudança que estava se instalando no Brasil e que resolveu ajudar. É óbvio, gente, 18 pessoas marchando só com espingarda na mão vai ser um massacre. Tá? O exército vai vir para cima deles e vai massacrá-los. Vão matar todos. Só 2 vão ficar, tá? Que é o Siqueira Campos e o acho que Eduardo Guimarães, se eu não me engano. Tá? Brigadeiro Eduardo Guimarães, se eu não me engano, é o Brigadeiro Eduardo Guimarães. Tá? Se vocês forem hoje lá em Copacabana, na Avenida Copacabana, naquele calçadão que tem, não da beira da praia, o que divide as avenidas, tá? Vocês vão ver um monumento. Deixa eu voltar aqui. Depois eu volto lá, gente. Tá? Vocês vão ver um monumento de um soldado meio que caindo, segurando uma espingarda. Tá? Esse monumento é em homenagem à revolta do 18 do Forte, a bravura dos 17 militares que ousaram, né, se colocar contra o governo, mesmo em menor quantidade. Então, eles vão matar esses militares, vão sufocar a rebelião, porém, isso não vai acabar com a insatisfação, tá? Então, outros movimentos vão continuar acontecendo em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Vão dar origem a mais outros 2 movimentos. A Revolução de 1924, em São Paulo, que essa vai ser muito grande. Eu vou botar a tela para vocês aqui, para vocês terem noção de como foi. Eles vão conseguir tomar a cidade de São Paulo e vão governar São Paulo por 22 dias,
tá? Isso os militares que eu tô falando. E quando eu falo militar, vamos lembrar que eu tô falando da baixa oficialidade, tá? E outro movimento vai ser no Rio Grande do Sul, que também vai sair de lá para encontrar. E aí vocês vão entender, porque eu vou explicar agora com a tela, vai ficar mais fácil. Espera aí. Bom, a revolta paulista vai acontecer, os tenentes vão tomar a cidade, como eu falei. Olha aqui, isso aqui é uma bomba explodindo. Isso aqui são os tanques tomando a cidade, tá? O governador de São Paulo vai fugir e assim que o governador de São Paulo abandona a cidade, abandona o estado, o governo federal manda tropas para acabar com o movimento. E aí, esses caras que governaram São Paulo por 22 dias, eles vão se refugiar no Paraná. Tá? As reivindicações desse grupo eram o voto secreto, a liberdade religiosa, e botei 2 vezes voto secreto, esqueci de tirar. E a alfabetização para os operários, porque, gente, nesse período a Constituição não concedia o voto para analfabetos. Então, significava que você não tinha muita escolha. Você não tinha escolha. Você não tinha poder de voto, e quando tinha poder de voto, o voto ainda era comandado pela política dos governadores, pelos coronéis, pelo coronelismo. Então, a situação não é só dos militares, gente. Falando para vocês gravarem isso. A insatisfação é geral. Claro que não é geral do 100% da população, mas de grupos sociais bem distintos, que não tinham muito a ver. Os militares não tinham muito a ver com os operários, mas ambos estão insatisfeitos com o governo, tá bom? E aí, esse grupo de São Paulo vai se reunir com o grupo do Rio Grande do Sul, que vai ser comandado pelo Luiz Carlos Prestes, tá? No Sul vai ter uma grande adesão dos grupos. Peraí, deixa eu voltar aqui. Vai ter uma grande adesão dos grupos e eles vão se reunir no Paraná. A partir do Paraná surge o terceiro movimento tenentista, que é a Coluna Prestes. É o mais relevante dos três. Eu acho que é o mais não é que seja mais o mais relevante, mas é o que teve maior duração, tá? Eles vão ficar 2 anos andando pelo interior do Brasil, tá? Tentando convencer a população a pegar em armas para tomar o poder. Tá? Então, eles vão se reunir, vão se fortalecer para estarem reunidos e vão percorrer 24 mil quilômetros, tá? Liderados pelo Luiz Carlos Prestes, para tentar convencer a população a pegar em armas e lutar para depor o governo. Vão conseguir? Não. Eles vão se manter durante 2 anos, a população do interior vai ajudá-los com alimentação, com manutenção da estrutura deles, mas eles vão ser sufocados pelo exército brasileiro. Só que, vamos raciocinar, a resistência que eles vão ter é muito grande, gente. Eles estão andando, vagando pelo interior do Brasil, olha o tanto de estrada que eles percorreram. Olha o tanto de estrada, essa linha preta que está no mapa é o tanto que eles percorreram pelo interior do Brasil. Então, eles pegaram ali a região centro-oeste, vieram para a partezinha para o sudeste, foram lá no nordeste, fizeram um pedação lá no nordeste, voltaram para o interior do nordeste. Então, eles saíram do sul. Olha o tanto que eles percorreram. Mas o governo federal conseguiu sufocar essa rebelião e acabar com a coluna Prestes, tá? Mas fica o registro da importância que isso teve, porque durou de 25 até 27. Então, a gente já está indo para o final da década de 20. Nós começamos lá em 21, para vocês verem que os processos de insatisfação vêm acontecendo ao longo da década, tá? E aí a gente entra na Semana de Arte Moderna. A Semana de Arte Moderna ela aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo, em fevereiro de 22, tá? Foi um evento preparado para comemorar os 100 anos de independência. A arte vai começar. Deixa eu voltar aqui. Depois eu volto. Peraí. Tá, deu. Aqui. Não sei se tá dando para ver a tela da Semana de Arte Moderna.
Vocês estão vendo a tela da Semana de Arte Moderna, galera? Bom, alguns artistas vão começar a questionar o tipo de arte que é feito no Brasil. Porque a arte que é feita no Brasil, né, até esse momento, ela retrata uma ideia construída de Brasil e não a realidade do Brasil. Existe um romantismo ainda nas pinturas, na escrita. E através desse novo movimento, chamado de antropofagismo cultural, vai acontecer uma inovação na arte. Peraí, deixa eu ver se vocês estão me respondendo aqui. Tá, beleza, que para mim aqui travou, mas não, se vocês estão me ouvindo e estão vendo o slide, tá tranquilo. Vai acontecer uma inovação na arte brasileira, quer dizer, sem abandonar o conceito da história do Brasil, os fatos da história do Brasil, vão começar a se construir uma nova identidade, um novo jeito de fazer arte. Por que chama antropofagismo? Porque é como se eles estivessem comendo, se alimentando de tendências, de ideias da Europa, mas não copiassem isso para o Brasil. Eles vão pegar aquelas ideias, vão se nutrir, vão se apropriar do conceito, apropriar da ideia. Deixa eu voltar aqui, peraí. Deixa eu ver se eu consigo que vocês me vejam. Acho que vocês estão me vendo agora. Elaine, faltam 10 minutos para acabar a aula. Bom dia. O conceito dessas novas estruturas, desses novos modelos que estão acontecendo na Europa, vão influenciar esses artistas. E a partir dessas influências é que vai ser construído um novo jeito de fazer cultura, um novo jeito de fazer arte no Brasil, porque vão começar a retratar o brasileiro como ele é. Eu vou botar agora na tela pinturas de quadros, né, de pintores desse período para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Peraí. Aqui, através das obras, os artistas criticavam a sociedade brasileira, deixando de lado a visão romantizada do índio e da natureza. Valorizavam o folclore e o patrimônio cultural brasileiro. Então, aqui nesse Cândido, a gente tem 3 artistas importantíssimos desse período, tá? O Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e o Cândido Portinari. O quadro Os Retirantes retrata a verdade do interior do sertão do Brasil, tá? O quadro do Di Cavalcanti, das 5 moças de Guaratinguetá, retrata 4 mulheres negras, bem vestidas, maquiadas, e uma branca. O que ele está retratando? Ele está tentando mostrar que existe uma busca por igualdade e que existe uma predominância de uma outra cor que não a branca no Brasil. E que todos podem ser iguais e conviver socialmente. Então, eles passam a criticar, eles passam a demonstrar o Brasil através da arte, mas com as características do Brasil, e não coisas copiadas lá de fora. Os principais nomes desse movimento, tá? Anita Malfatti, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Carlos Drummond de Andrade, esse é muito conhecido, vocês já devem ter ouvido falar, Di Cavalcanti, Cândido Portinari, tá? Lembra que eu falei que eles bebiam, eles se inspiravam em movimentos que estavam acontecendo, movimentos culturais que estavam acontecendo na Europa? Pois é. Peraí, deixa eu voltar aqui. Esses movimentos culturais que estavam acontecendo na Europa, do qual eu falei, o futurismo, o surrealismo, o expressionismo. Tá? Dessa forma, trouxeram uma nova vida cultural, propondo com sua arte o desenvolvimento urbano e industrial, sem sermos cópias mal feitas de um modelo europeu. É aquilo que eu expliquei. Eles passaram a entender e a visualizar e a se nutrir de arte, de cultura, de informação, de tendência, mas não reproduzir isso fielmente, adaptar tudo que eles conheciam, eles liam, eles viam, para a realidade do Brasil, para a realidade da cultura brasileira, exaltando as nossas qualidades, transformando, fazendo cultura brasileira de fato, e não cópia dos modelos europeus,
tá? Então, a década de 20 no Brasil, para fechar, a década de 20 no Brasil, ela teve uma relevância imensa, tanto política, quanto social, quanto cultural. Beleza? Gente, coloquem os nomes da chamada aí, eu vou passar para casa aqui o exercício. Vocês conseguiram entender isso tudo, por favor, respondam para mim. Na descrição do vídeo está o que eu quero que vocês façam para casa, tá? São os conceituais do 1 ao 5 na página... Peraí. Deixa eu botar aqui de novo. Na página 12. Caio, Clara, Gustavo, beleza. Aprofundamento. 12A. Na página 13. E o mapa conceitual. Na página 14. Tá bom, galera? Então, tô vendo aqui todo mundo. Márcia. Pedro Caetano. Ana Luísa. Yasmin. Felipe, Júlia. Tá faltando gente aí, galera. Cadê a chamada do final da aula? Preciso que vocês coloquem, gente, para eu fechar a aula aqui. Ana Luísa. Sara. Felipe, Júlia. Miguel Góes já tá aí. Sara, Miguel Góes, Júlia. Pedro. Lucas. Felipe. Yasmin. Ana Luísa. Gente, cadê todo mundo para fazer a chamada? Vou fechar a aula, não vou anotar o nome de quem não colocar. Caio, já anotei, Caio. Você participou da aula comigo. Já está anotado, valeu. Lucas, Felipe, Yasmin, Ana Luísa, Inara. Gente, cadê todo mundo para fazer a chamada? Vou fechar a aula, não vou anotar o nome de quem não colocar. Caio, já anotei, Caio. Você participou da aula comigo. Já está anotado, valeu. Bom, não colocaram o nome, eu não vou dar presença. Sara, Miguel foi, Júlia foi, Caio foi, Pedro foi, Lucas foi. Ó, não, Alexia não tá. Alexia, Ana Beatriz Carvalho, Gustavo. Cadê vocês? Senão não vou dar... Tem que dar presença no início da aula e no final da aula, gente. Senão não tem como contar presença. Não é só botar o nome e sair. Tem que assistir a aula. Ó, não, Alexia não tá. Alexia, Ana Beatriz Carvalho. Maria Eduarda Rocha, tá assistindo a aula ainda? Obrigada, Bia. Ana Beatriz, obrigada. Ah, voltou a imagem para mim aqui. Não é só botar o nome e sair. Gustavo tá aí, Alexia tá aí. Valeu, Gustavo. Maria Eduarda Conceição. Felipe, Márcia. Maria Eduarda Rocha, tá assistindo a aula ainda? Obrigada, Bia. Ana Beatriz, obrigada. Ah, voltou a imagem para mim. Gustavo tá aí, Alexia tá aí. Valeu, ah, tá, já colocaram aqui, beleza. Márcia colocou. Clara colocou. Felipe, Emily, valeu. Sim, sim, Emily, já vi aqui. Então tá, gente, vou encerrar a aula, tá? Vou reforçar para vocês fazerem as atividades e tentar, quem não está conseguindo acessar o chat, segue lá, vê o passo a passo para fazer, para entrar, tá?
Fiquem atentos ao horário das aulas. Se a aula está marcada para 10 horas, é 10 horas, tá? Se fosse o sinal, tivesse que bater o sinal, ia bater o sinal e vocês iam ter 10 minutos de tolerância. É para estar na aula, na hora da aula, tá? Já anotei aqui, Duda. Valeu, brigadão. Até a próxima.